irmãozão. Graças a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Convido você a se colocar de pé na presença do nosso Deus nessa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, né? Sempre é uma alegria podermos estar na casa do nosso Deus, este lugar separado e preparado para um povo que vai morar no céu, cultuar o Senhor enquanto está aqui na terra, né? Então sejam todos bem-vindos. Quero convidar você a olhar para um irmão, para uma irmã que está pertinho de você e falar assim, ó, seja bem-vindo, mas fala bem alto para ela poder ouvir. Eu não estou ouvindo, fala mais alto para ela. Oh, aí sim. Você que está em casa nos acompanhando também, queridos, sejam bem-vindos. Nós temos mais uma noite de terça-feira e a terça-feira do clamor dos vencedores, né? É uma noite para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus. Sempre a gente orienta para você que está aí na sua casa, já colocar aí um copo com água, peça de roupa, aquilo que representa um milagre que você precisa, já deixa junto com você aí para estar orando nessa noite, porque nessa noite nós vamos orar para que Deus venha operando o milagre, fazendo o sobrenatural acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. São tantos os sonhos, são tantos os projetos, são tantas as situações que nós estamos buscando e esperando no Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para realizar todos os sonhos e projetos que são colocados diante dele. Então nessa noite, o apóstolo Paulo, ele traz uma orientação maravilhosa para mim e para você, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim, olha, orem sem cessar. Fala para essa pessoa que está do teu lado, a oração é contínua. A oração é contínua, não pode parar. Não podemos parar de orar, queridos. Nós precisamos continuar orando, buscando a presença de Deus. E ele fala para a igreja de Tessalônica e traz essa informação para mim e para você nessa noite também. Orem sem cessar. Quantos querem o milagre de Deus? Quantos estão buscando uma vitória? Então orem sem cessar, porque o tempo está nas mãos de Deus, mas o buscar ao Senhor está na minha mão, está na sua mão, e é nós quem precisamos fazer isso, querido. E nessa noite nós vamos fazer isso, e eu quero convidar você a já fechar os teus olhos, e a gente já vai começar orando, buscando a presença de Deus. Comece a falar com o Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai, nesta noite especial de terça-feira, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nessa noite. Venha, Senhor, movendo o sobrenatural em nosso favor, Pai. Venha, meu Deus, abençoando, Senhor, essa noite, Pai, a noite do clamor dos vencedores. E aqui nós estamos na Tua casa, na igreja do Evangelho Quadrangular do DIC 6, um lugar, ó Deus, separado e preparado para um povo buscar a Tua presença e Te adorar acima de tudo. Pai, nessa noite
Nós cremos, ó Deus, no poder da oração, Pai. Nós cremos no poder da oração, e nós começamos orando essa noite, clamando pelo Teu agir, clamando pelo Teu mover, Senhor Deus, nas nossas vidas que aqui estamos nessa noite, e também sobre cada um dos Teus filhos que nos acompanham em seus lares, ó Pai. Em nome de Jesus, visita de uma forma poderosa e sobrenatural, e abençoa a Tua igreja nessa noite, abençoa o Teu povo que se chama pelo Teu nome, meu Deus. Nós estamos esperando, confiando em Ti, Senhor, e crendo que o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas em nosso favor, Pai. Por isso, venha ao nosso encontro nessa noite, enquanto nós Te adoramos, enquanto nós Te exaltamos, enquanto nós declaramos a Tua majestade através de canções. Senhor, vem sobre este lugar, vem sobre a casa dos Teus filhos, vem sobre os lugares, ó Deus, que estão ligados, conectados conosco, e move o sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós temos sede da Tua presença, nós temos sede de Ti nessa noite, Pai. Por isso, vem ao nosso encontro, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor nessa noite. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia! Você pode declarar isso nessa noite, porque nós estamos aqui para isso. Cantemos juntos. Estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir O Teu poder, Senhor. Teu poder. Diga assim. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Essa é uma noite para contemplarmos a glória de Deus. E enquanto nós adoramos ao Senhor, a glória dele se manifesta sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre este lugar. Nós estamos. Cante aqui, conosco. tão sedentos. Diga assim: vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. O Teu poder, Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. O nosso coração, Senhor. É o Teu altar. Nós queremos, Deus. Quero ouvir o som do E céu, a Tua glória. Tua glória contemplar. Levante as suas mãos aos céus, querido, se você pode nessa noite. Só você que quer contemplar a glória de Deus. Só você que veio aqui nessa noite para viver o teu milagre. Só você que veio aqui nessa noite acreditando que a oração do justo pode muito em teus efeitos. Que a sua oração nessa noite muda a história da tua casa e da tua família e da tua vida e dos teus. Só você que acredita dessa forma, com as tuas mãos levantadas, eu quero convidar você a render ao Senhor a glória, a honra e o louvor que é devido tão somente a Ele. Diga isso ao Senhor nessa noite. Te damos glória. Diga isso, diga isso. Teu é o poder.
isso, querido. Não cesse, declare. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre. para sempre, amém. Nós te damos honra, Senhor. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder. Declare isso mais uma vez. Te damos honra, Senhor. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Para sempre. Levanta a tua voz e declara. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Para sempre. Então vem, Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, aleluia! Oh, te adoramos, Senhor, nessa noite. Pois só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Se você pode, celebre a Deus. Glorifique com os seus lábios, querido. Diga glória a Deus. Diga aleluia. A nossa confiança está no Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria nessa noite. Oh! Nós te adoramos, Deus. E declaramos que sem o Senhor Jesus não dá. Diga assim, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Mais uma vez, vai. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Quero ouvir você cantar com a gente, ó. Os que confiam no Senhor. Vamos lá? Isso. Faça ouvir o som da sua voz nessa noite. Ó. Assim o Senhor em volta do seu povo. Ó. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, ó, assim o Senhor em volta, protegendo o seu povo. Autoridade e o domínio
diante dele a terra, e dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor. Faz assim com o dedinho, ó, assim, ó. Não dá sem. Faz isso, ó. Diz isso bem bonito pra Jesus, ó. Não dá, vamos declarar pra todos ouvirem. Você consegue fazer isso com as palmas assim, ó? Vai. Não. Quero ouvir, vai. Cadê aquela voz bonita? Junto com as palmas, vozes, vamos lá? Não, não. Esse é o som da igreja que vai morar no céu, que confia. Você pode fazer mais uma vez isso bem forte, vai? Não. Oh, sem Jesus não dá, não, não, não dá. Aumenta o som da tua voz e declara. Glória a Deus. Aleluia. Sem Jesus não dá para viver. Fala mais uma vez para essa pessoa que está do teu lado. A oração é contínua. Fala isso para ela. A oração é contínua. Orai sem cessar. E ó, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Oh, meu querido, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos na jornada em que nós temos na face da terra, Deus é sabedor e conhecedor, porque você e eu, nós temos apresentado a Ele através das orações, nós temos colocado diante do Senhor, e o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares. E eu quero ouvir o glória a Deus agora. Ele pode fazer todas as coisas. Oh, aleluia! Eu vou dizer mais uma vez. O nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Onipresente, Ele está em todos os lugares. E onipotente, Ele pode fazer todas as coisas. Então fique tranquilo, porque a tua vitória está chegando. Tua vitória, a minha vitória está chegando, porque Ele é um Deus de milagres, Ele é o nosso Deus. E eu quero convidar você a declarar assim, ó: Tu és, Senhor, o que eu preciso para viver, Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Ó, te adorarei e saiba que jamais desistirei de andar em direção ao teu favor, ó Rei, guiado por tuas mãos. Você pode dizer Deus de milagres? Vamos lá. Deus de milagres, estou aqui. É, Senhor, estamos aqui na tua casa. As tuas promessas eu não nos lares, Pai, declarando isso. Oh, meu Deus. Deus de milagres, Estou aqui. Nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite e acreditamos no Deus ao qual nós estamos cantando. Vamos juntos? Declare: Tu és, Senhor, o que eu preciso para viver,
tua palavra é o Espírito de vida. Diga assim: te adorarei. Declara isso. Jamais te andar em direção ao teu favor, guiado por tuas mãos. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não esqueci. Olha só, tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Declare: Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não esqueci. E vão se cumprir. Chama a existência, querido. Chama a existência. Chama a existência aos meus sonhos e cura, pois a fé move o meu. Diga isso. Chama a existência. Chama a existência aos meus sonhos e curas, pois a fé move. Declara isso mais uma vez, querido. Chamo a existência aos meus sonhos e cura, pois a fé move o meu milagre. Você pode levantar suas mãos aos céus bem altas? Levanta os seus olhos para os céus assim e fala para Deus assim nessa noite: Deus de milagres. Fala isso. Das promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora. Tem dia e hora e vão se cumprir. Diga: Deus de milagres. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou. Eu não esqueci. Este é o dia, pode ser a hora do Senhor. Deus de milagres, estou aqui. Boa noite, irmãos. Para quem está em casa, paz seja convosco. Para vocês que estão aqui, paz seja convosco. Mais uma noite nós temos a oportunidade de estar na casa do nosso Deus, que é bom, maravilhoso e poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente possa pensar ou imaginar. É um privilégio para nós, diante de um cenário tão caótico que nós estamos vivendo, temos a oportunidade de ainda estarmos nos reunindo na casa do Senhor, ainda que seja de uma forma muito diferente da qual nós estávamos acostumados. E eu não sei você, mas eu estou me adaptando ainda sinto vontade de abraçar, vontade daquela aglomeração santa que a gente tinha, vontade de fazer tantas coisas que hoje, eu acho que por um período curto de tempo, estamos impedidos de fazer isso. Mas que isso não seja motivo para que nós ficamos frios na fé.
distantes da presença de Deus. Você que está aqui, enfrentou tudo para vir na casa do Senhor, porque eu acredito que para você é importante estar na casa de Deus. Você poderia estar na sua casa, como alguns irmãos estão impossibilitados de estar aqui. Talvez não tenham condição de poder estar aqui por motivos inúmeros, mas você pode estar aqui. E é muito bom quando a gente sobe aqui no altar para trazer a palavra do Senhor e tem pessoas físicas para a gente olhar, cumprimentar, falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, para você que está na sua casa, e que Deus possa abençoar a casa de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje é dia de clamor dos vencedores. Eu não sei você, mas é um período no qual nós estamos buscando mais a Deus. Porque diante desse vírus, todos nós temos medo. Todos nós ficamos angustiados, preocupados com tantas coisas que pode acontecer, não somente conosco, mas com todos da nossa família, os nossos amigos. E nós não estamos isentos disso. Por isso é tempo da gente buscar mais o Senhor, se aproximar mais do Senhor, estar mais conectados com Deus o tempo todo, porque as circunstâncias adversas elas vão vir e vão atingir qualquer pessoa, e nós também fazemos parte desse número de pessoas. Mas a diferença que faz é para aqueles que estão firmados em Deus e aqueles que não conseguem. Porque é triste dizer que tem pessoas que não conseguem encontrar esse Deus na qual nós encontramos um dia. É triste dizer que tem pessoas que não conseguem olhar além do natural e ver o sobrenatural que Deus tem feito na nossa vida e na vida dessas outras pessoas. E eu gostaria de convidar você que consegue olhar além, que consegue ver muito além de toda essa limitação que nós temos, porque para chegarmos na presença de Deus não tem impedimento nenhum, basta você lembrar, basta você pensar, basta você tirar um lugarzinho, separar um tempinho e buscar a presença de Deus, porque Deus está ali, sempre com os ouvidos dele atentos, sempre com a mão dele estendida para ouvir o nosso clamor. Então hoje é dia de nós orarmos. Eu gostaria de convidar você que veio nessa noite, você que está aí na sua casa, você que pegou uma peça de roupa, você que tem um currículo, você que tem uma carteira profissional, você que tem uma pessoa enferma que você está intercedendo. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, porque eu não tenho condição de conhecer o seu coração e nem conhecer a sua vida, nem aquilo que você precisa. Mas como é bom a gente saber que Deus, Ele conhece o nosso coração e sabe aquilo que nós precisamos. Muito menos, antes da gente falar, Deus já sabia, Deus já sabe, porque o amanhã Ele já conhece. Ele sabe os caminhos que nós vamos tomar, as atitudes que vamos ter. Ele sabe daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos enfrentar. Então clame a Deus hoje, busque a Deus hoje, para que Ele continue com a mão poderosa dEle sobre a sua vida. Eu gostaria de convidar você a orar comigo. Se você quiser ajoelhar, você tem liberdade. Você pode ficar em pé mesmo. Você pode colocar a sua mão ungida sobre esse documento. Você pode colocar a sua mão ungida sobre essa garrafa com água. Aí na sua casa, coloque a sua mão. Coloque a mão no seu coração se você está enfermo. Coloque o nome dessa pessoa diante do Pai. Apresente ao Senhor a sua causa. Coloque diante dEle a sua necessidade. Nós temos a oportunidade de buscarmos o Senhor. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos nessa noite, Pai. Aqui estamos, Senhor, reunidos no Teu nome, aqui no culto, Senhor, na igreja, lá na casa, cada um nas suas casas. Mas nesse momento, Senhor, eles buscam o Senhor. Nesse momento, ó Deus, cada um dos Teus filhos, de uma maneira ou de outra, tem apresentado a Ti as suas causas. Mas antes disso, Senhor, nós queremos Te agradecer por nos fortalecer, Te agradecer por nos abençoar, Te agradecer por nos dar vida, Te agradecer por trazer ao nosso coração esperança, Te agradecer, ó Deus, pelo ar que nós respiramos, Te agradecer pela liberdade de ir e vir,
te agradecer, ó Deus, pelas adversidades, ó Pai, pedir perdão, Senhor, porque reconhecemos sim, Pai, que nós somos falhos, reconhecemos sim, Deus, que nós somos pecadores, que nós somos limitados, que nós somos, Senhor Deus, escolhidos pelo Senhor, não pelo que nós somos, mas porque o Senhor é Deus em nós, porque o Senhor é Deus na nossa vida, porque pelo teu amor grandioso e maravilhoso, o Senhor escolheu cada um de nós, Pai. O Senhor não nos diz que não teríamos dificuldades, mas diz que estaria conosco, Pai. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles que estão em suas casas, aqueles que têm situações, Senhor, que os impedem de estar na Tua presença nesse lugar, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão intercedendo pelos seus entes queridos, aqueles, ó Deus, diante desse caos que nós estamos enfrentando, ó Pai, estão desempregados, estão passando necessidades, Pai, sejam elas, Senhor, materiais, espirituais, ó Deus, emocionais, Pai. Há tantas situações que nós desconhecemos, ó Pai, há tantas coisas que nós não conseguimos imaginar, mas o Senhor que conhece cada canto do mundo, cada canto desse planeta, cada vida, Senhor, que nesse momento o Senhor está buscando, cada um que está intercedendo, não só para nós aqui no Brasil, mas para todo o planeta. Nós oramos, ó Deus, pela nossa nação, nós oramos pelas autoridades, nós oramos, ó Deus, pela igreja do Senhor, nós oramos, ó Deus, pelos pastores, ó Pai, que têm estado em linha de frente, ó Pai, atendendo aos seus filhos, ó Pai, aos seus servos, tem, Senhor, pregado a Tua palavra, tem, Senhor, visitado lares, tem orado, tem buscado. Visita cada um deles, Pai, visita cada família, visita cada filho, visita lugares onde nós desconhecemos, mas que precisa da Tua visitação, Papai. Visita, Senhor, o Teu povo, Deus. Traz, Senhor, Deus, a cada um aquilo que eles precisam, segundo a Sua bondade, Pai. Visita os hospitais, visita os presídios, ó Deus. Visita os lares, Senhor. Visita lugares, ó Deus, onde não sabemos, Senhor, mas o Senhor pode alcançar com o Seu infinito amor e bondade. Pai, nós queremos apresentar, ó Deus, a Ti essa noite, esse culto, esse momento. E queremos também Te agradecer, porque sabemos, ó Deus, que fomos privilegiados, Deus, por podermos falar, ouvir, meditar e nos alimentar da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se colocar de pé. Louvado seja Deus. A Deus toda a honra e glória e louvor. Você pode pegar a sua Bíblia. E você tem liberdade para, você que trouxe seu dízimo, sua oferta. No final do culto nós vamos orar e consagrar. Então você pode vir até aqui e colocar no gasofilácio a sua oferta, o seu dízimo. Que no final do culto nós vamos orar. Você que já fez a transferência, Deus abençoe sua vida. Porque há um povo que continua fiel ao Senhor e tem mantido essas portas abertas. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Graças a Deus. Oh, Deus seja louvado. Lamentações 3. Diz assim, ó, 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Vou ler mais uma vez. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra, que foi colocada no meu coração, alcance os corações daqueles que estão lá nas suas casas. Alcance os corações daqueles que estão aqui. E que através destes, através de nós, alcance corações. Que a Tua palavra, Senhor, ela frutifique em nossos corações. Que a Tua palavra, ela floresça em nós. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela nos fortaleça e nos faça continuar firmados em Ti, Deus.
Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Você que está em casa, tome o seu lugar se você estava em pé. Que Deus abençoe. Eu não sei o significado da Bíblia para você. Claro que cada um vai, se eu perguntar o que é a Bíblia para você, cada um tem uma forma de olhar para ela, de ler, de interpretar, de meditar. Às vezes aquilo que Deus fala ao meu coração, fala diferente no seu coração. Mas o importante é saber o quanto do seu tempo precioso você tira para meditar na Bíblia. Lembrando que, para nós, cristãos, a Bíblia é um manual de instrução. A Bíblia é a boca de Deus para nós. Para nós, a Bíblia é um livro sagrado. É onde a gente, no momento de alegria, a gente busca uma palavra. No momento de resposta, a gente busca na palavra de Deus, na Bíblia. O momento de desespero, a gente tenta folhear na Bíblia, querendo uma resposta de Deus. E é algo que para a gente tem que ser como se fosse hoje um celular. Tem gente que não fica sem o celular e se sair atrasado para ir trabalhar, esquecer o celular em casa, volta para buscar o celular e chega atrasado no serviço. O celular é algo assim, quase que faz parte do corpo da gente. E a Bíblia tem que ser algo mais ou menos assim, e melhor, e mais. Se você teve a oportunidade de ler a Bíblia inteira e já se deu por satisfeito, eu vou dizer para você que você vai ler a Bíblia 20 vezes, você nunca vai conhecer toda a Bíblia. E nem lembrar de toda a Bíblia, de tudo que Deus diz na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vê que tem histórias que te arrepia. Tem histórias que te dá angústia, te dá medo. Tem histórias na Bíblia que faz você ficar, meu Deus, como o Senhor pôde fazer isso? Por que o Senhor fez isso? O que aconteceu? E você tenta estudar a Bíblia para poder entender aquele contexto ali daquela história, aquele cenário. Porque tem coisas na Bíblia que fazem a gente ficar pensando do porquê, no como. Mas o mais importante é você entender que você precisa da Bíblia para se alimentar. A Bíblia para o cristão é como se fosse o arroz e feijão. Todo dia tem que ter. E não sei você, mas quando eu faço uma sopa, quando fazem uma sopa lá em casa, que tem uma expert em sopa, eu tomo aquela sopa porque eu gosto muito. Mas no outro dia parece que um lugarzinho lá está meio vazio, porque faltou arroz e feijão. Estranho, né? Mas eu sinto falta. A Bíblia para o cristão, ela tem que ser algo necessário, essencial, indispensável, importante, porque você vai ser identificado, você vai ser conhecido por aquilo que você vive, por aquilo que você declara, e você vai representar e apresentar Deus pela forma que você conhece desse Deus. Tem gente que é muito repetitivo, ele fala muito porque ele ouviu falar, é meio papagaio. Ah, não sei onde está, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Mas aonde que está? Você já leu e falou com você? Ah, eu já ouvi isso. Mas você já leu a história, você já procurou se aprofundar, você já entrou lá dentro da Bíblia e viajou nos personagens, na história da Bíblia. Porque ela foi escrita e preparada para mim e para você. Porque Deus, Ele não queria que a gente ficasse como a onda do mar, vai para lá, vai para cá, não sabe se vai, se fica. Mas que nós ficássemos firmados na palavra. Como que nós vamos conhecer Deus se a gente não lê a respeito desse Deus? Quando as pessoas perguntam para você quem é Deus para você, Deus é Deus. Mas o que Ele pode fazer? Ele pode fazer tudo.
Mas o que ele já fez? Várias coisas. Mas especificar algumas coisas que Deus fez na sua vida, como Ele fez lá atrás. Ah, mas Deus nunca abriu o mar para mim. Será que não mesmo? Bom, primeiro que em Campinas não tem mar. Mas quantas vezes você se deparou com um mar infinito de impossibilidades, de tudo que fosse impossível para você alcançar certa situação, tomar posse de alguma coisa, e de repente aquilo se abre, aquele caminho se abre, e você passa e toma posse daquilo que Deus disse que era para você. Ai, o mar não abriu? Abriu. Quantas vezes você viu o paralítico andar? Eu nunca vi um paralítico andar. Mas às vezes aquela pessoa lá limitada, presa no fracasso, na derrota, nas palavras negativas, que ó céus, ó dia, ó vida, a minha vida não vai para frente, nada dá certo para mim, e eu quero morrer, eu vou esperar aqui a vida passar, e não tem jeito. E você vai e fala, e alguém fala, e outra pessoa fala, e a pessoa consegue se chegar a Deus, e de repente, aquela pessoa se coloca de pé, ela se empodera daquela palavra que transforma, que liberta, e aquela pessoa tem a vida dela transformada. E tantas coisas que Deus já fez e faz. O texto de hoje ele diz assim, ó: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quantas vezes, se a gente começa a buscar na memória coisas, pensamentos, lembranças, o que prevalece na nossa mente é lembranças negativas, coisas ruins. Eu não sei porquê, eu não pesquisei. Mas as coisas ruins, eu falo por mim, elas ficam mais evidentes. São lembranças que você alcança rápido. Mas as coisas boas, elas vão ficando longe. E quando eu li esse versículo hoje, eu falei, puxa vida. Sempre em momentos de adversidade, de indecisão ou de tomada de decisão, eu precisava buscar na minha memória palavras que me dessem esperança. Independente da sua situação, traga na sua memória palavras que te tragam esperança. Quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vê que Jeremias, era um cenário de desolação, de destruição terrível. E diante de todo o cenário que ele estava vivendo, ele fala isso. Olha, diante de tudo isso, eu quero trazer na minha memória aquilo que me traz esperança. E nós precisamos fazer isso. Não porque nós estamos vivendo um ano de pandemia, mas para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Jesus, nós precisamos viver e trazer na nossa memória coisas, palavras que nos trazem esperança. Porque as dificuldades vão vir, as adversidades vão vir, os levantes, o medo, enfim, tantas coisas negativas e positivas virão. Porque Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Tem uma amiga minha de trabalho, e ela se identifica como uma pessoa que não crê em Deus. E ela declara isso sempre. Mas em todo momento de dificuldade dela, de dor, de angústia, a pessoa que ela chama para conversar sou eu. E ela fala que eu sou politicamente incorreta em tudo, segundo o padrão dela, porque pastora, eu crente e tantas outras coisas que ela acha que eu não teria perfil para ser amiga dela. Mas ela fala que olhar para mim, conversar comigo, ela vê algo a mais, que às vezes ela até cogita em acreditar que há a possibilidade de existir um Deus.
E diante desse cenário da pandemia, ela foi uma das primeiras pessoas a se afastar do serviço, porque ela tem bronquite, porque ela tem várias doenças. E quando ela falava para mim assim, você não está com medo? Eu falava assim, tô. Mas o que eu vou poder fazer? Eu vou ficar desesperada, me esconder na minha casa ou vou continuar vivendo a vida? Ah, mas vocês que acreditam nesse Deus, vocês acham que vocês são super-herói. Eu falei, não, nós não somos. Mas nós temos que confiar em Deus. E logo no começo eu fui falando isso para ela, que eu tinha medo sim, mas que eu ia tomar meus cuidados, mas eu ia continuar vivendo a minha vida. E eu falava sempre um dia de cada vez. E hoje já vão 5 meses, e aí ela volta nesse assunto, quando ela vem falar comigo, ela fala, e não é que você tinha razão? Porque até agora eu estou viva, você está viva, muitas pessoas pegaram, foram curados, outros morreram mesmo, mas a vida está continuando. Até que para vocês que têm fé, a coisa fica mais leve. E fica mais leve. A Bíblia ela fala para nós em Salmos 119, 105. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para os teus caminhos. Nesse cenário de escuridão, de incerteza, de caos, como que nós vamos caminhar? Se a gente não sabe aonde a gente vai chegar, se nós não sabemos os obstáculos que nós vamos enfrentar, que se nós não sabemos as dificuldades que nós vamos ter que lidar, se a gente não tiver a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés. E não é lâmpada para a nossa cabeça, é lâmpada para os nossos pés, porque são os nossos pés que nos levam a lugares que desconhecemos, mas são lugares que Deus trilhou para nós. E como nós vamos confiar que nós vamos estar andando no caminho reto, no caminho certo, se não houver luz nesse caminho? E a palavra de Deus, ela diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para os nossos caminhos. Se nós temos a palavra de Deus como lâmpada e luz, nós vamos confiante de que nós vamos chegar no nosso objetivo. Ah, mas então não vai ter obstáculo? Vai. Mas nós vamos chegar. Que jeito? Eu não sei. A Bíblia não fala, mas nós vamos chegar. A Bíblia ela conta histórias para você escolher. De homens que lutaram com gigantes, de homens que lideraram um povo que atravessou o deserto, de que veio o alimento do céu, maná, abriu o mar, tomaram posse da terra prometida. Alguns ficaram no meio do caminho, morreram. Outros olharam a terra, mas não conseguiram entrar. Homens que viram cegos enxergar, mulher do fluxo de sangue ser curada. Homens que oraram e foram jogados na fornalha e nada aconteceu. Homens que foram jogados na cova do leão e nada aconteceu. A Bíblia ela relata inúmeras situações onde era impossível acontecer algo surpreendente. Mas o Deus que aqueles personagens, que aqueles homens e mulheres serviam, que é o nosso Deus que nós servimos, mudou toda a situação. E eu gosto de dizer que muitos desses homens, eles caminharam pela fé e não alcançaram a promessa, mas eles caminharam pela fé até o fim. Há uma promessa de Deus para mim e para você que nos motiva a continuar, independente daquilo que nós vamos enfrentar. Seria utopia eu dizer para você que na casa de Deus, na presença de Deus, o crente ele não enfrenta situações ruins. Mentira. Aqueles que conhecem a Deus e buscam isso, não vai acontecer. Nós temos que ser racionais. Nós estamos aqui, enfrentamos situações, mas a diferença é em quem você crê. A sua vida está na mão de quem? Se acontecer alguma coisa, quem vai cuidar dos seus? Quem vai cuidar de você? Quem cuidou de você até aqui? Traga à memória aquilo que te traz esperança. O que Deus já fez na sua vida, o que Deus faz, o que Deus ainda vai fazer, quantos milagres, quantas coisas Deus já fez. Hoje eu não penso mais em desistir, parar no meio do caminho. Mas muitas vezes, no início da minha conversão,
Foi tão difícil, tão difícil, tão difícil, que eu falava para Deus, que Deus é esse, que abençoa o irmão, abençoa outro irmão, e eu. Deus estava me forjando, Deus estava me tratando, Deus estava me lapidando. Ele conhecia o meu coração, Ele conhecia a minha natureza, Ele sabia dos meus ranços, Ele sabe. E Ele foi abençoando, Ele foi se revelando, Ele foi se mostrando, Ele foi fazendo coisas que eu lembro e falo que eu nem merecia, nem mereço. E por conta disso, eu continuo. Por conta disso, eu não olho para trás. Por conta disso, eu não vou desistir. Por conta disso, eu vou enfrentar o que vier. Tenho medo, mas se vier, eu vou continuar. Tenho medo, mas se vier, eu vou prosseguir. Né, Cris? Quantas coisas. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Um exemplo de esperança foi o Filho de Deus. Quando ele caminhava aqui na terra, ele andava e coisas iam acontecendo porque ele estava lá. Então, por onde ele passava, pessoas eram curadas. Por onde ele passava, paralíticos, milagres, multiplicação. Aquela pesca maravilhosa, pessoas sendo alistadas para o exército, pessoas sendo convidadas a fazerem parte. O Filho de Deus, ele veio, não como um rei, como ele merecia, mas ele veio como um humano, como homem, para mostrar para a gente que nós vamos conseguir. Ele nasceu, ele cresceu, ele se posicionou, e ele saiu fazendo aquilo para qual Deus tinha convocado ele, tinha convidado ele. Ele morreu como um homem, mas ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, é interessante que Jesus, ele ainda aparece para alguns discípulos, para que você traga à memória aquilo que traz esperança. Porque alguns discípulos precisavam ver que era o Jesus com as mãos furadas, com os pés, com a lança transpassada, por sinal. Jesus, ele ressuscita, ele aparece para os discípulos. Mas esse mesmo Jesus, ele começa a dizer para os discípulos: olha, o meu tempo aqui terminou. Mas não se preocupem, porque quando Jesus, ele estava com os discípulos em vida, era uma coisa. João estava sempre do ladinho de Jesus, colocava a mão, sentia Jesus, Jesus aparecia, Jesus fazia, Jesus multiplicava, Jesus abençoava. De repente chega o dia da crucificação, Pedro diz que vai com Jesus até a cruz. Humano, Pedro começa a negar Jesus quando Jesus é preso. Nós fazemos isso também muitas vezes na hora do desespero. Jesus, ele vai até a cruz, ele é crucificado. E quando Jesus, ele ressuscita, ele começa a aparecer para os seus discípulos, para que os seus discípulos tenham a certeza de que a palavra que vai trazer esperança para eles, na memória deles, é aquilo que vai ser passado de geração em geração e chegaria até nós hoje. Porque eu quero dizer para você que aquilo que aconteceu lá no passado continua acontecendo hoje e vai acontecer até que Jesus volte. E Jesus, ele vem, ele se revela aos seus discípulos e ele fala assim: olha, mas eu vou ter que ir, porque eu vou ter que preparar um lugar para vocês. Mas tudo aquilo que vocês viveram, tudo aquilo que vocês viram, tudo aquilo que vocês ouviram, vocês continuem a declarar e continuem a viver. Não deixe se perder na memória de vocês e passem para frente. Tragam à memória aquilo que traz esperança para vocês. Eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de João 17.
Glória a Deus. João 17. Chega um momento que Jesus, ele faz uma oração de intercessão. E eu gosto muito dessa oração, porque vai fazer com que aguce a nossa memória sempre que nós tivermos que passarmos por alguma adversidade. João 17:1 diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Dá uma paradinha aí. Jesus, ele ora ao Pai, falando isso, para que conheçam a ti, como único Deus, e ao seu Filho, a quem enviaste, a mim, seu Filho. E ele continua dizendo: eu te glorifiquei na terra. 4. Realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Antes que o mundo existisse, Jesus já era glorificado com o Pai lá no céu. E ele abriu mão daquela glória para vir para a terra, para morrer por mim, por você. Olha como você é precioso, como você é preciosa para o Senhor Jesus, para Deus. E ele continua dizendo assim no 6: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. O Senhor deste eles a mim, Jesus dizendo, e olha, Pai, eles têm guardado a tua palavra. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. E Jesus fala: olha Deus, olha Pai, eles têm guardado a tua palavra. Aí diz assim, agora, 7, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. A palavra. É por isso, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aleluia. Olha como Jesus se preocupou conosco. Olha como Jesus, ele foi para a glória, para aquilo que ele é de direito, como Filho único de Deus, o Pai, o Criador do céu. Olha a preocupação que ele tinha comigo e com você. Olha como ele intercede por nós diante do Pai, antes dele ir para o céu. Ele fala para Deus: olha Pai, tudo que nós vivemos, tudo que eles viram, tudo que eles ouviram, tudo que eles viveram, que não se perca, que eles possam se manter firmes, para que, como eu e o Senhor somos um, eles sejam um em mim, seja um com Jesus. Ah, pastora, mas é tão fácil falar isso, né? Mas é tão difícil. É mesmo. Mas traga à memória o que te traz esperança. Busque estar mais pertinho de Deus, de Jesus. Busque a viver aquilo que Jesus diz que nós somos, aquilo que nós temos por direito, aquilo que Deus determinou que nós vamos tomar, que nós vamos viver, que nós vamos desfrutar. Continuando, diz assim o 12: quando eu estava com eles,
guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo, dentro de nós, a alegria de Jesus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus, ele fala com Deus, como se nós e ele fôssemos iguais. Olha a humildade de Jesus, o Filho único de Deus, porque nós somos todos adotivos, todos filhos escolhidos do coração do Pai, mas o único, Jesus. Mas Ele nos trata como irmãos mesmo, e fala como se, para que a gente entendesse que nós temos o mesmo direito, não há diferença. O amor de Jesus foi a tal ponto dele morrer na cruz por mim e por você. 13. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, aqueles que estavam lá na época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Olha como a coisa ela vai indo. Foram com eles, é conosco e será até Jesus voltar. Nós precisamos continuar pregando essa palavra, revelando esse Jesus amoroso e maravilhoso, declarando esse Jesus, porque ele diz claramente: eu não vou estar lá, mas eles vão estar. Então, Pai, não peço que os tire do mundo, que os livre do mal, que permita que eles vão e levem a minha palavra, aquilo que um dia vivemos junto, eles viram comigo, que eles possam continuar declarando essa palavra, que é vida, que é transformação, que é libertação. Não é só na oração que a gente, não é só falando, é declarando a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra de Deus que faz a diferença na vida de qualquer ser humano. 20. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos nós sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, no Pai e em Jesus. Assim como eu estou em ti e tu em mim, eles estejam em nós. Aleluia. Olha só, você que está em casa, sentado, esperando a coisa acontecer, você tem que levantar daí. Tem que levantar, tem que falar, tem que viver, tem que demonstrar aquilo para qual você foi escolhido e separado. 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer quando a gente declarar. Eu lhes transmiti glória, a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Jesus falando, tu me enviaste e os amaste, como também amastes
a mim. É o mesmo amor. É lindo, né? É lindo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, olha isso, gente. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, e onde Ele está? Também estejam comigo os que me destes. Está preocupado se vai morrer amanhã, meu Deus. Jesus está esperando a gente lá. Tudo bem que a gente não quer ir amanhã, nem daqui a pouco, né? Porque não sei, eu não entendo isso. Eu fico maravilhada com essa palavra, mas ninguém quer ir, né? Porque não está na nossa natureza, a morte não faz parte da nossa essência mesmo. Nós não devemos nos conformar, mas faz parte. Mas uma certeza a gente tem que ter. Que Jesus disse assim, ó: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ponto. Não tem muito o que falar. A gente só precisa caminhar. A gente só precisa trazer a memória quando você estiver perdido, desesperado. Porque quando a situação adversa ela vem, a gente fica cego, a gente fica surdo, a gente fica paralisado. O medo, o desespero, no primeiro momento faz a gente ficar atrofiado. Começa a buscar na sua memória. Começa a buscar naquilo que um dia Deus disse, na sua palavra. E aquilo vai te trazendo força, aquilo que vai te levantando, aquilo que vai fazendo com que você não desista, com que você não aceite a palavra de derrota como a última palavra, com que você não aceite que não tem mais o que fazer como não tem o que fazer. Semana passada a gente perdeu uma amiga de trabalho de 38 anos, ela apareceu um câncer. Bom, ela trabalhou tantão de anos lá no abrigo e ela não queria ter filho. Era casada e disse que não ia ter filho. Houve uma situação, ela se afastou. Nesse afastamento, do nada, ela engravidou. E aí a gente falava, nossa, como pode, você engravidou, não sei o quê. Você falava que não ia ter filho. Ela falou, mas foi a melhor coisa que Deus me deu. Quando ela pensou que não, ela engravidou de novo. E ela teve 2 meninas. E quando ela teve essa segunda menina, foi fazer uns exames depois do parto, de rotina, ela estava com um tumor no útero. E começou a luta dela. Ela estava afastada do Senhor. E sexta-feira passada, Deus recolheu ela. Mas em momento nenhum ela desistiu de lutar. A última vez que eu conversei com ela, ela falou assim, continua colocando eu em suas orações, porque eu creio que Deus pode. E ela lá no hospital, ela recebeu um pastor que foi lá orar, fez um apelo para ela se reconciliar com Jesus, pedir perdão pelas coisas que só a gente sabe. E ela falou que Deus ia cuidar das filhas dela. Mas ela não desistiu de viver. Ela não se entregou, ela lutou até o último minuto da vida dela. Porque ela não se conformou com aquela enfermidade, nem com aquela situação. Ela partiu, porque era a hora dela, foi a vontade de Deus. Mas ela não se entregou. Eu acredito que conosco não tem que ser diferente. Se a gente tiver que enfrentar, nós vamos enfrentar. Se a gente tiver que passar, nós vamos passar. Mas não temos que desistir e nem aceitar a derrota, nem a palavra negativa. Porque enquanto houver vida, há esperança. E eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. É aquilo que me alimenta, aquilo que me motiva, aquilo que me faz caminhar. A palavra de Deus, que ela seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho.
Hoje é um culto de clamor dos vencedores. Mas se a gente não se empodera desse título que nós somos mais que vencedores, não só vencedores, como que a gente clama? Como que a gente busca? Como que a gente ora? Como que a gente caminha? Nós precisamos viver a palavra de Deus, declarar aquilo que Jesus diz que nós somos, olhar para aquilo que Jesus diz que é nosso direito, aquilo pelo qual Ele orou, intercedeu por nós e falou assim: vocês são, vocês podem, o mesmo direito meu é o seu, a mesma glória que eu tenho no céu com o Pai, vocês têm lugar aqui também. E isso vai nos motivar a caminhar na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. E nós vamos orar. Quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz derrota, desânimo, dor. Vem, mas tem que passar. Agora, aquilo que me fortalece, aquilo que me anima, aquilo que me faz caminhar, como João 17, a oração de Jesus por mim, eu tomo posse disso e vivo essa palavra na minha vida. Coloca a mão no seu coração. Que essa palavra fique no teu coração, no seu coração aí em casa. Que essa palavra seja algo que você tem que declarar ela sempre. João 17, Jesus orou por mim, Jesus intercedeu por mim, Jesus clamou por mim. Jesus disse que assim como Ele é um com o Pai, nós somos um com Ele e com o Pai. A glória que existia nele no céu é a glória que tem preparado para mim quando eu chegar lá. Oh Deus, que eu não pare no meio do caminho, que não paremos no meio do caminho, que não olhemos para trás, que as negatividades não sejam impedimento para a gente desistir, para a gente sentar, se acomodar e achar que a vida acabou, que tudo acabou. Enquanto houver vida, enquanto eu tiver força, eu vou trazer na minha memória aquilo que me traz esperança. E eu vou viver até o último dia da minha vida pela fé, rompendo em fé, declarando aquele que me salvou, que me libertou, que transformou e que colocou o meu nome no livro da vida. Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela vida desses teus filhos. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Nós te agradecemos por aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão impedidos, ó Pai, por um motivo ou outro, de se locomover, estão enfermos, estão desanimados, estão cansados. Visita, Senhor, coloca as tuas mãos, abençoa, Senhor, fortalece, renova, Senhor, que eles tragam à memória coisas, lembranças que tragam esperança, e que essas lembranças os fortaleçam, e que eles não se entreguem, que eles não desistam, mas que eles continuem a clamar, continuem a buscar, porque o Senhor continua sendo o mesmo, porque a tua palavra ela não muda, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é libertação, a tua palavra é cura. Senhor, abençoa o teu povo, Pai, esses que aqui estão, aqueles que estão em casa, abençoa cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar com você pela Rose, que pede oração, pelo Paulo Sérgio Reis, enfermidade, fez cirurgia para retirada de câncer. Fátima Sanches pede oração pela família. Almeida Michael pede oração para trabalho e família e para José Carlos Gomes. Kailane pede oração para Kailane Paiva. E Nayara pede oração para Maria Aparecida e Hélio, que estão com Covid. Danilo pede oração para que lhe seja dado sabedoria e estratégia em liderar a equipe. Graziela pede oração por um emprego. Amém? Nós vamos encerrar o culto, vamos orar pelos aniversariantes, a irmã Clarice, a irmã Lourdes e a irmã Melissa, que vão fazer dia 27 e dia 26.
pelas ofertas e por esses pedidos de oração. Estenda suas mãos para cá. Pai Santo, nós queremos apresentar a Ti os aniversariantes, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, Senhor, e continue dando vida e força para eles que continuem vencendo e alcançando seus objetivos. Aqueles que estão enfermos e precisam de milagre, de cura, nós sabemos que o Senhor é aquele que pode fazer. Visita cada nome e cada família que é apresentada. Os dizimistas, os ofertantes, aqueles, ó Deus, que têm se mantido fiéis à Tua obra, Senhor. Abençoa cada um deles, Pai. Senhor, que o Senhor possa derramar sobre cada um deles, ó Deus, a bênção, Senhor Deus, sobre cada família e cada um desses nomes. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida de você que está em casa. Nós te esperamos no próximo culto, que é sexta-feira. Boa noite, que Deus abençoe em nome de Jesus.